Bora para São Paulo, porque tem novidades no nosso tricolor paulista, no São Paulo Futebol Clube. Arte na tela, produção, que não muda muito os nomes que já estavam ontem pra gente, mas algumas situações tiveram mudanças. James Rodrigues, informação ontem do Felipe Ruiz, as sondagens dele do mercado europeu, é um cara que se vier de fato oferta, São Paulo vai liberar. Galopo, Boca Juniors está de olho, tá querendo aí Juliano Galopo. E o Wellington, Vitor Boni. Esse é o caso que temos maiores novidades. Por quê? Porque o Wellington aceitou a oferta do Southampton, da Inglaterra, pré-contrato para ele deixar o São Paulo Futebol Clube. Inicialmente, deixa o clube em dezembro, mas os ingleses querem a liberação, né, que fala, antecipada. Querem tê-lo já para julho. Querem ter o Wellington o mais cedo possível, o Southampton. É um jogador, né, então pra gente dar também a informação que já está certo com o Southampton, faltam minutas contratuais para que ele jogue em julho na equipe agora, que é o desejo dos ingleses. O São Paulo, por sua vez, quer grana, que é uma moeda aí para liberar ele de forma antecipada. É um jogador que vem jogando, vai jogar amanhã contra o Bragantino também, vai ser escalado pelo São Paulo, mas tem essa oferta já aceita por ele e por seu staff, claro, para jogar no Southampton da Inglaterra. E é um jogador, Boni, que hoje o São Paulo não tem um cara de prontidão para ele no elenco, né? Então tem o próprio Alexandre que a gente vai comentar também, mas é um atleta que tem essa dificuldade, não é um cara que tá sobrando pro São Paulo no mercado, lateral esquerdo. Então o Wellington tem esse papo. O desejo do clube inglês é tê-lo já para julho. E aí eles ofereceram pro São Paulo como possibilidade manter porcentagem dele para quando for vender lá na frente, o time lucrar mais. Mas o São Paulo entende que essa porcentagem demora para pingar na conta, caso dê certo. São muitos e se vier uma oferta, e se ele der certo. E aí o São Paulo precisa de grana agora na mesa para poder contratar outro. Né? Eles querem movimentações usando o dinheiro do Wellington. E aí pro São Paulo não cabe muito legal. Vão tentar de fato essa oferta em grana para ter o Wellington para já. E aí o São Paulo teria que sair correndo aí a 5 dias da janela, Boni. Olha, o Wellington é um nome que, em toda essa situação dessa temporada, vem dividindo as opiniões entre os torcedores. Primeiro, os altos valores que você trouxe que o São Paulo, que ele pedia pela renovação. Ah, tem que pagar, não tem que pagar, ele vale isso, não vale isso. E agora, já certo com outro clube, com o contrato encerrando ao final do ano, a questão é, libera antecipadamente ou tenta manter até o final do ano? Eu acredito que pela carência que o São Paulo tem na lateral esquerda e que não conseguiu suprir desde a saída do Caio Paulista, o prejuízo financeiro é certo. Então o prejuízo esportivo tem que ser pelo menos resguardado ali. O São Paulo pelo menos tem que resguardar a questão esportiva, porque não tem um outro lateral esquerdo. Não conseguiu buscar em 7 meses. Então não acho que vai ser agora. Né? Não acho que vai ser agora, às pressas, que vai conseguir encontrar um lateral. O Patrick Lanza é um jogador que até vem ganhando mais minutos com o Luiz Ubeldia. Fez algumas boas partidas, eu acho, mas não é um nome confiável para ser, por exemplo, titular ou mesmo reserva imediato, como vem sendo nesse time do São Paulo. Michel Araújo foi testado na lateral esquerda algumas vezes, mas agora está lesionado também e não rendeu quando jogou como lateral, como ala. Então o São Paulo só tem o Wellington de lateral esquerdo confiável. Eu acredito que o São Paulo tem que bater o pé agora. Beleza, não conseguiu fazer a renovação, é opção do jogador também. Tem que ser respeitado, ele acha que vale uma coisa, se tem gente que paga, tá tudo certo. Mas o São Paulo tem que bater, na minha opinião, o São Paulo tem que bater o pé para fazer com que o jogador cumpra o contrato até o final, porque senão o prejuízo, além do prejuízo financeiro que já é garantido, o prejuízo esportivo também vai ser muito grande para o São Paulo para o restante da temporada. O São Paulo almeja vaga em Libertadores via Campeonato Brasileiro, Sim. almeja título de Copas, seja Libertadores, seja Copa do Brasil, e para isso precisa ter pelo menos um 11 titular. E o Wellington hoje faz parte desse 11 titular e não tem um reserva confiável. Eu acho que tem um sentimento nesse caso do Wellington, de repente, Boni, de que ano passado aceitaram uma oferta de venda para ele sem maiores novelas, né? Então, assim, veio essa oferta, vendido, beleza, porque ele não era utilizado. Quando o São Paulo perde o Caio Paulista, e aí eles falam, pô, Wellington, volta aqui, vamos conversar. E aí eu acho que o empresário dele, não o Wellington em si, que é um cara que é muito respeitoso com o clube e tal, mas o empresário dele, acho que tem aquela mágoa, de repente, acho que não dá pra usar esse termo, mas tem aquele sentimento de, pô, lá atrás, então, ele era ok. Agora que vocês não tem ninguém, vocês querem ele a todo custo, então eu vou subir o sarrafo aqui também. E aí não chega num acordo. E aí o São Paulo tem ainda, não é uma coisa que mudou,
planos de enviar uma oferta para ele na próxima semana. Mas ele firmando esse pré-contrato com o Southampton não tem volta. E aí seria o fim da história. Por enquanto não firmou, troca minutas contratuais. Então o São Paulo tem que antecipar esse papo com ele, vai ter que antecipar essa oferta e falar, Wellington, a gente tem isso aqui. Para a carreira dele, eu entendo a decisão de ir pro Southampton. A gente teve debate aqui com o Chacon lá na arquibancada tricolor. Ele falou que ele não entende, porque ele vai sair de um time como o São Paulo para ir pro Southampton para cair para a Série B da Inglaterra. Ele falou que é um time que não tem maiores pretensões, mas é aquela escala, né, da Europa, é aquela escalada natural de, pô, vai pro Southampton, faz um bom ano, pega um time melhor da Premier League mesmo ou de uma outra liga e aí trilha a sua carreira. Acho que o Wellington pode estar pensando assim. Pensando esportivamente, e aí o chat pode ficar bravo, eu entendo a decisão do Wellington de aceitar. E aí o São Paulo, claro que a gente vai ficar bravo, o São Paulo vai ficar bravo de, pô, mas o Wellington vai sair justo agora, mas assim, culpa do São Paulo, que há 8 meses tinha já a possibilidade de ir no mercado, contratar um cara e não fez. Então o Wellington é o menos culpado na história toda, pensando em termos de assim, ele sempre deixou claro que ele queria lá em cima, e aí o São Paulo meio que aceitou a situação, ele foi jogando, e aí teve desde dezembro, que foi o primeiro papo também, né, da saída do Caio Paulista, mas também que o Wellington não ficaria, esse tempo para achar um bom lateral para reforçar o time do São Paulo. A gente tá no dia 5 de julho, há 5 dias da janela de transferências. Já era para ter acelerado essa história, né? Exatamente. E por essa falta de, não sei, de capacidade de ter achado um lateral esquerdo em todo esse tempo, o São Paulo tem que resguardar o que tem até agora. Pelo menos na minha opinião. Eu acho que tem que manter, evitar esse prejuízo esportivo. E tudo bem. E o Wellington achar, ter ficado magoado, não ter se sentido valorizado, eu entendo. Eu entendo o jogador não querer renovar, eu entendo o jogador querer ir para o futebol europeu, como você disse, é uma escada. Vai passar pelo Southampton, se destacar, pode subir para patamares maiores no futebol europeu. Se não se destacar, pelo menos viveu algum tempo na Europa, ganhou salário em libras. Para a vida pessoal dele é bom também. A gente tem que entender que para o jogador, claro, tem as exceções, tem o jogador que ama o clube, que torce para o clube, mas para a maioria dos jogadores é uma profissão. E se ele achar condições melhores para a carreira dele, e faz sentido, eu entendo. Só que agora ainda tem 6 meses de contrato. E acho que o São Paulo tem que se basear, tanto o lado São Paulo como o lado Wellington empresário, tem que entender que existe uma relação de profissionalismo. E o São Paulo e o Wellington, se o São Paulo assim decidir, tem que cumprir o contrato até o final, dando o seu máximo até o final. E o São Paulo tem que garantir que isso aconteça também, caso decida ficar com o jogador. Então, pensando nisso, eu acho que o São Paulo tem que ficar com o Wellington até o final. Tem que bater o pé na mesa, tem que bater o pé e falar: nós não temos opção, Sim. Nós não encontramos ninguém até agora, você é o nosso titular. Então, muito bem, obrigado, não vamos conseguir renovar com você, entendemos, mas você vai ficar até o final da temporada.